E na categoria taxa de juros, vamos abordar agora a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Basicamente, é a definição sobre qual será a taxa de juros de curto prazo que é usada pelos bancos para realizar empréstimos a outros bancos de um dia para o outro. Esse empréstimo é chamado de overnight, para assim cobrir o total dos depósitos compulsórios que esses bancos têm que fazer junto ao Banco Central. Ou seja, a taxa de juros referencial, ela é a taxa de juros referencial utilizada nas operações overnight de troca de reservas bancárias lastreadas em títulos públicos. Basicamente funciona assim. O Banco Central determina que todos os bancos comerciais e demais instituições financeiras são obrigadas a realizar uma reserva compulsória, chamada de depósito compulsório, junto ao Banco Central, de parte do dinheiro captado via depósitos à vista ou através de outros títulos contábeis dos clientes desses bancos, com o objetivo de evitar uma multiplicação descontrolada do que é chamado de moeda escritural. Vamos entender um pouco o que é como ocorre essa multiplicação descontrolada da chamada moeda escritural. Então, para entender o porquê que ocorre essa multiplicação descontrolada da moeda, vamos usar o seguinte exemplo. Uma pessoa, vamos chamar de cliente A, deposita $1.000 em dinheiro, moeda real, em um banco comercial, Banco A. Esse Banco A, então, tem $1.000 disponíveis para emprestar a outro cliente, um cliente B. Esse cliente B, que tomou esse empréstimo de $1.000, não gasta todos os $1.000. Vamos supor que ele gasta metade, apenas 500. E os $500 restantes ele deposita em um outro banco comercial, Banco B. Esse Banco B, então, tem esses $500 depositados pelo cliente B para emprestar a um outro cliente, um cliente C. Com isso, a gente tem uma multiplicação da moeda, considerando que o primeiro cliente, o que chamamos de cliente A, ele é que possui todo o valor do depósito em moeda real, os $1.000, disponível em moeda escritural, ou seja, ele pode emitir cheques, pagar contas com cartão de débito, etc. Já o cliente B, ele tem os $1.000 disponível em moeda escritural e o cliente C tem $500 também em moeda escritural. Ou seja, a partir de um depósito inicial de $1.000 em moeda real, em dinheiro, temos 3 clientes com um total de 2.500 em moeda escritural. Podem emitir cheques, usar cartão de débito, etc. Criando, com isso, um efeito multiplicador da moeda. Essa situação ela causa um aumento da inflação, porque o valor da moeda real terá que ser reajustado para ser igual ao valor da moeda chamada escritural. Essa multiplicação da moeda ela tende ao infinito, considerando que os bancos podem emprestar todo o dinheiro depositado neles. Com isso, a inflação também tende ao infinito, o que torna, obviamente, essa situação insustentável. Com isso, para evitar essa situação, o Banco Central determina que apenas uma porcentagem do total dos depósitos possa ser emprestada, obrigando os bancos a reservar o restante. Ao fazer isso, a multiplicação da moeda ela não é infinita. Por exemplo, vamos supor que o Banco Central determinou que o depósito compulsório é de 50% do total dos depósitos. Assim, o Banco A, que recebeu $1.000 depositados pelo cliente A, só poderá emprestar 500 para o cliente B, evitando assim a multiplicação da moeda. Sendo obrigado o Banco A, ele é obrigado no final do dia a depositar junto ao Banco Central os $500 restantes, o chamado depósito compulsório. Agora, se o Banco A emprestar todos os $1.000 depositados pelo cliente A, no final do dia, como ele é obrigado a realizar um depósito compulsório de 50% desse total, os $500, junto ao Banco Central, ele terá que tomar emprestado de outro banco comercial o valor total desse depósito compulsório, os $500.
até o dia seguinte. Assim, esses empréstimos entre bancos de um dia para outro, chamados de overnight, são remunerados por uma taxa de juros interbancária, que é a taxa de juros referencial da economia. Essa atuação do Banco Central sobre a taxa de juros é chamada de política monetária, tendo como objetivo controlar a liquidez do sistema econômico. E esse controle de liquidez tem dois principais objetivos. Então, a política monetária que serve para controle da liquidez. Primeiro objetivo, então, aumento da taxa de juros. Ao aumentar a taxa de juros, o Banco Central ele diminui a oferta de moeda, porque fica mais caro para o consumidor comprar a prazo e fazer financiamentos. Afinal de contas, quando a gente compra a prazo, existem juros embutidos nas parcelas desses financiamentos. Com isso, o Banco Central reduz o consumo e assim fica mais caro para as empresas tomar dinheiro emprestado para financiar suas produções, o que reduz a oferta de produtos. Essa política monetária de aumento da taxa de juros é chamada de política monetária contracionista, usada durante períodos de alta inflação. O segundo é uma redução ou diminuição da taxa de juros. O Banco Central, ao diminuir a taxa de juros, ele aumenta a oferta de moeda, porque assim fica mais barato para o consumidor comprar a prazo e fazer financiamentos, aumentando com isso o consumo, o que aquece a economia e fica mais barato também para as empresas tomar dinheiro emprestado para financiar suas produções, o que gera mais empregos. Essa política monetária é chamada de política monetária expansionista, utilizada durante períodos de recessão. A frequência de divulgação ela é 8 vezes ao ano. Agora, percepção dos investidores e o impacto que a taxa de juros causa no mercado de Forex. Vamos considerar 3 cenários. Primeiro, um aumento da taxa de juros. Assim, uma taxa de juros, aqui no caso americana, maior, ela aumenta a remuneração pelos investimentos em dólares em renda fixa, títulos públicos e privados. Com isso, os investidores vendem seus ativos de maior risco, ações, por exemplo, e migram para ativos de renda fixa, principalmente títulos públicos americanos, considerados mais seguros. É por isso que quase sempre, quando a taxa de juros sobe, as bolsas de valores caem. E os investidores que possuem investimentos em outras moedas, em euros, por exemplo, eles vendem seus ativos nessas moedas para comprar títulos de renda fixa americanos. Assim, eles vendem euros e compram dólares. Por isso, a sua percepção é de valorização do dólar e o seu posicionamento no mercado de Forex é de venda do par euro-dólar. Segundo cenário, uma manutenção da taxa de juros atual. Bem, aqui praticamente não haverá nenhum impacto, por, obviamente, não ter nenhuma alteração na taxa de juros. O posicionamento de Forex ele é neutro ou baseado apenas em análise técnica, porém sempre atento às declarações do Comitê de Política Monetária Americana. Existe uma aula específica sobre isso. Terceiro cenário, uma redução ou diminuição da taxa de juros. Novamente, como exemplo, nos Estados Unidos. Uma taxa de juros americana menor, ela diminui a remuneração dos investidores em dólares para investimentos em renda fixa, títulos públicos e privados. Com isso, os investidores buscam oportunidades de investimento onde possam obter uma maior remuneração, mesmo que isso implique em um aumento do risco. Com isso, eles vendem esses ativos de renda fixa, títulos do Tesouro Americano, por exemplo, e compram ações. É por causa disso que quase sempre, quando a taxa de juros cai, as bolsas de valores sobem. E os investidores também buscam oportunidades de investimento mais rentáveis em outros mercados, ou outros países, em euros, por exemplo. E para investir em euros, é preciso ter essa moeda. Assim, eles vendem dólares e compram euros. Com isso, a sua percepção é de desvalorização do dólar americano. E o seu posicionamento final no mercado é de compra do par euro-dólar. Aqui uma observação. Geralmente, a decisão sobre a taxa de juros já está precificada pelo mercado. Por exemplo,
Se a expectativa é de um aumento da taxa de juros americana, muito provavelmente no dia da sua divulgação, o dólar já estará bastante valorizado. É por isso que o mercado, na grande maioria dos casos, dá mais atenção às declarações do Comitê de Política Monetária, que são focadas no futuro, do que a divulgação da taxa em si, que reflete o presente.